Bom dia, filhos amados do Pai Celestial, sejam muito bem-vindos a mais uma imersão Apocalipse. Iremos estudar o Apocalipse capítulo 6, que diz assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. Tá, irmãos? Então um desses animais que a Bíblia está falando é uma classe angelical que chega para João e fala: Vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Bem, meus irmãos, o versículo 2, existe alguns pontos de vista teológico, né? Então, uns afirmam que esse cavalo branco é o próprio Jesus, outros o anticristo, e outros afirmam ser o evangelho pregado em sua essência máxima no tempo dos fins, tá bom? E havendo aberto o segundo selo, verso 3, e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Ou seja, aqui no verso 4 está falando dos períodos, tá, meus irmãos? Então, teve o primeiro período, né, que é o cavalo branco, o segundo período vermelho, que é a guerra, e agora vamos para o versículo 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele assentado tinha uma balança na mão. Aqui agora, esse outro cavalo que está falando, esse terceiro animal, cavalo preto, é a fome. Verso 6. E eu vi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Meus irmãos, aqui agora está falando desse cavalo preto, né, que é a fome, e no verso 6, aqui está dizendo uma medida de trigo. Uma medida de trigo corresponde em aproximadamente 700 gramas de trigo, comida por dia, né, meus irmãos? Então a comida vai ser muito regrada nesse tempo, haverá muita fome. E analisando a questão da comida, vamos supor que, né, 700 gramas para uma pessoa comer durante o dia, né? Muito pouco. Um adulto come em média de 1 quilo e meio de comida por dia, né, para ficar bem saciado. Então, 700 gramas tem que ser bem, até durante o dia para comer, tem que ser bem regrado, né, bem dividido para que não falte, tá bom? E por isso que a Bíblia fala assim, ó, e no final assim, e não danifiques o azeite e o vinho, toma cuidado, né? Então, hoje existem países que eles têm comida regrada, né? Aquela quantia, se você acabar, você fica sem, então tem que saber, até para comer nesse tempo do fim vai ser difícil, tá bom, meus irmãos? E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem ver. E olhei e eis um cavalo amarelo que estava sentado sobre ele, tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, com fome, com peste e com feras da terra. Agora esse período aqui, meus irmãos, vai ser um período assustador, né? É onde está falando o cavalo amarelo. E no versículo 8 diz assim, ó: Vai morrer com guerra, espada, guerra, com fome, com peste, são doenças, tá, meus irmãos? Quando fala doenças. E com as feras da terra, nós sabemos que são animais, né? No período de Eliseu, nós vamos ver que Eliseu foi debochado por aquelas crianças, aqueles jovens. Ele orou a Deus, 2 ursas saiu do meio do campo e devorou 42 jovens, tá bom, meus irmãos? Então, poderá sim haver um período em que poderá sim os animais da terra matar os homens, né? E a Bíblia está falando que vai acontecer, tá? E cachorros também selvagens na rua podem estar atacando as pessoas e matando. Então vai ser um período muito horrível, né, na terra nesse tempo. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue e dos que habitam na terra? Então, esses aqui foram os que foram mortos por causa do evangelho, e esses aqui eles já pedem para que Deus venha
julgar, entrar com juízo, para que é como se estivesse, Senhor, julga e entra com juízo, que venha o teu reino, né, meus irmãos? Como é forte isso aqui, tá bom, meus irmãos? Então é como se estivesse pedindo para que o juízo, a justiça de Deus viesse. E também está falando dos que habitam na terra, que estarão sofrendo nesse tempo aqui na terra, né, por perseguição. 11. E a cada um foi-lhe dado uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Quando está falando vestes brancas, está falando justamente, né, meu irmão, de santidade, meu Deus, né? Então Deus dará vestes de santidade para os irmãos que estiverem na glória, para nós, né, irmão? Seremos vestidos de vestes brancas, como está escrito aqui em Apocalipse. Ao que vencer, dar-lhe-ei vestes brancas, dar-lhe-ei um novo nome, né, meus irmãos? Então, as vestes brancas são vestes de santidade. Glória a Deus, meu querido. Verso 12 diz assim: E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Então os astros serão abalados nesse tempo do fim, né? Sofrerão danos, né? O astro, a lua, o sol, tá bom? E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. As estrelas do céu está falando sobre aqueles meteoritos, né, meus irmãos? Fragmentos de rocha que ficam flutuando no espaço, eles cairão sobre a terra, né? E trarão um grande estrago sobre o exército da besta e do falso profeta, tá bom, meus irmãos? Sobre o povo ímpio e gentil que está sobre a terra. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar, por causa da pressão dessas rochas, desses rochedos, né, que estarão caindo do céu. Hoje temos muitos meteoritos, rochas, né, que ficam flutuando no espaço, e eu entendo que Deus coloca a sua mão 24 horas para que não haja nenhum dano sobre a terra. Você vê que nenhum deles chocam a terra. Por que isto? Porque Deus está guardando a humanidade até agora. Nesse tempo do fim, Deus vai permitir que esses meteoritos caiam sobre os ímpios, sobre o exército do anticristo, e haja grande destruição. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, e os poderosos, e todos os servos, e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caia sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Verso 17. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Irmãos, vai vir um dia da ira de Deus, que Deus irá subjugar essa terra, e além de julgar esta terra, né, meus irmãos, Deus também vai trazer este povo que não obedeceu para o juízo, para serem julgados diante do trono de Deus, onde se abrirá o livro das obras, e ali trará todas as obras das pessoas que foram salvas e as que não foram salvas, e pelas más obras, as que não praticaram o bem e a justiça de Deus serão condenadas. Então, as pessoas terão grande temor quando, né, verem o Cordeiro, o Senhor Jesus vindo do céu, né, naquele grande dia, quando Deus irá julgar as pessoas. Glória a Deus por isso. Amém, meus queridos? Deus abençoe a cada um, que esta palavra possa entrar no seu coração, em nome de Jesus.